mas eu tenho umas poucas coisas contra ti. Porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Você diga amém, sente com a tua Bíblia aberta. O livro de Apocalipse é um livro que todo crente tem que meditar. Portanto, fala-se daquilo que houve, daquilo que aconteceu no período de João e naquilo que está acontecendo hoje e ainda vai acontecer no futuro. Nós conhecemos o livro de Apocalipse, conforme a sua tradução, o livro da profecia. Outros conhecem como o livro da revelação. Porque o livro de Apocalipse é um livro tão profético? Por que o livro de Apocalipse é um livro que contém revelações profundas do passado, do presente e do futuro? A Bíblia mesmo se explica quando João é levado para esta ilha chamada Patmos, aonde dentro dessa ilha ele foi jogado por causa de uma situação em que o Império Romano da época tentou matar João e fazer de João mais um mártir. Para quem não sabe, o mártir era aqueles que foram apedrejados como Estevão. Era aqueles que eram arrastados pelas ruas da cidade por causa do testemunho de Cristo e do Evangelho. Então, quando nós falamos de mártir, nós encontramos alguns apóstolos morrendo de mortes cruéis. E o Império Romano queria fazer com João o que ele fez com muitos, porém, com uma situação e de uma forma exclusiva. Porque aquele homem que era do Império Romano era tão cruel que ele tentou inventar uma nova maneira de fazer um cristão sofrer. Quando nós falamos desse Império Romano, falamos de pelo menos dois impérios que existiam no tempo da Bíblia Sagrada. E um deles é o Império do Nero. Era um homem tão mau, maligno, que colocava os crentes no seu jantar como tochas humanas. Para você ver a maldade daquele imperador. Mas quem está aqui colocando num charco de azeite fervente João, não é Nero, é Domiciano. E esse imperador Domiciano, há quem diga que ele era sobrinho de Nero, que lhe antecedeu. E nós encontramos esse imperador na história, no contexto histórico da Bíblia Sagrada, colocando João, o apóstolo do Apocalipse, nesse charco de azeite de óleo quente para ver João sofrer até a morte. Mas nós vamos encontrar algo surpreendente na história. Porque segundo o historiador, ele vai contar dizendo que
Eles esperavam ver João, dentro daquele charco de óleo fervente, gemer, gritar de dor, sofrer, mas as suas expectativas foram frustradas. Por quê? Porque João estava debaixo de uma palavra. Eu vou repetir. João estava debaixo de uma palavra. E esta palavra foi Jesus mesmo quem liberou sobre a sua vida. Foi João mesmo quem declarou sobre ele. E qual foi a palavra? Quando Pedro e alguns discípulos interrogaram ele, após a sua glorificação, a sua ressurreição, Jesus se apresenta conversando com Pedro e agora com João. E diz a Bíblia que alguém vai perguntar, questionar Jesus, e esse? De que morte ele vai morrer? Jesus vai passar por cima do questionamento do tal discípulo que faz a pergunta para Jesus, dizendo: o que te importa? Se eu quiser que ele venha, que ele viva, aliás, até que eu venha. Então, Jesus estava se referindo a João. João foi o único discípulo que ficou vivo, enquanto os outros apóstolos morreram apedrejados, morreram chicoteados até a morte perante praça pública. Outros, como o apóstolo Paulo, arrancaram a sua cabeça, lhe decapitaram. E outros, como Pedro, que foram crucificados de cabeça para baixo. E nós vemos morte terrível que aconteceu com os apóstolos. Porém, Deus quis preservar João para mostrar a João o que ele nunca mostrou para os outros apóstolos. Mas, pastor, isso faz de João um predileto, um privilegiado? Não, de maneira nenhuma. Deus não tem predileto. O que Deus tem é quem se aproxima mais dele, ele revela coisas maiores. Mas aqui não tem nenhum espírito de disputa, porque João entende que a revelação que Deus agora vai entregar para ele, nessa ilha chamada Patmos, logo após ele ter resistido pela palavra de Deus, este sofrimento tão grande que ia acontecer, agora o imperador, observando que ele não morreu, não sofreu, ele vai temer o imperador, dizendo: a gente não pode matar esse homem. E segundo alguns dizem na história que os soldados desse imperador vai insistir dizendo, já que ele não morreu aí, dessa forma, dessa maneira, então enfia uma espada nele para que ele morra. Mas só que aquele imperador estava tão confuso que se nem a maneira que ele tentou fazer João morrer conseguiu ter êxito, ele disse: esse homem tem alguma coisa diferente, só pode ser um Deus. E o que eles vão fazer? Como eles odiavam João, vão pegar João e vão jogar numa ilha chamada Patmos. Essa ilha era uma ilha deserta. E pastor, o que é ilha? Ilha é um pedaço de terra cercado por águas. Então não tem como João escapar, até porque nessa ilha chamada Patmos, eu tive conhecimento que nessa ilha existiam serpentes venenosas. E no entendimento desse imperador, é que se eles jogassem lá, era duas coisas: ou João ia morrer apodrecendo lá, ou ele ia morrer picado por serpentes venenosas. Só que João foi jogado lá,
Não foi por vontade do imperador. João foi jogado lá porque Deus tinha um propósito com João dentro dessa ilha. E todas as vezes que Deus tiver um propósito com a gente, Ele sempre vai nos empurrar para algum lugar. Pastor, qual é o lugar que Deus gosta de nos empurrar para cumprirmos o propósito? Não é o horizonte, não é um lugar favorável, porque geralmente na Bíblia Sagrada, aonde Deus mais se manifestou aos seus profetas, aos seus servos, foi em lugares, em ambientes desfavoráveis. Aonde, como que o cenário de um deserto, um cenário ou um ambiente de um vale, foi nesses lugares que Deus gostava de se manifestar e revelar coisas novas, coisas diferentes. Então, quando olhamos para o apóstolo João, dentro dessa ilha, nós vemos que ele foi jogado ali com um propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Revelar alguma coisa para ele. Diz a Bíblia que enquanto João está ali, os céus vai se abrir. João não vê nenhuma porta aberta, mas quando ele olha para cima, ele vê o céu aberto. Porque o mais importante para nós não é as portas que se abrem. Porque portas que se abrem são da terra, mas o céu que se abre vem de Deus. Então, quando as portas se fecharem aqui na terra, o céu sempre vai estar aberto na cabeça de quem ora, na cabeça de quem tem propósito, na cabeça de quem vive debaixo de uma palavra de Deus. Quem acredita nessa verdade, diga glória a Deus. Quando o céu se abre, Jesus desce. Jesus vai se revelar a João, glorificado, ressurreto. João vai descrever dizendo: eu vi como o Filho do Homem, com vestes resplandecentes, seus olhos como chama de fogo. Ele começa a descrever como ele viu Jesus. Seu cabelo mais alvo do que a neve. No seu peito tem um cinto de ouro, escrito nele, Rei, segundo a ordem de Melquisedeque. Na sua coxa tem uma escrita, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus pés são como latão reluzente, e da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. João descreve Jesus totalmente glorificado. Ele não vê Jesus com a cabeça cheia de uma coroa de espinho. Ele vê na cabeça de Jesus tem uma coroa de ouro. Ele está montado num cavalo branco. E essa revelação vai gerar em João a certeza de que ele nunca esteve só. Quem me ouve, diga amém. Porque Jesus está revelando para João que ele está com João. Então, se Deus está presente nessa ilha com João, João entende, não tem motivo para ficar triste, não tem motivo para eu querer desistir, não tem motivo para eu querer olhar para trás, porque uma vez que ele se revelou a mim, eu só olho para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. João vê a glória de Deus. Jesus vai revelar para João algumas cartas. Jesus vai entregar a João uma grande responsabilidade. Qual? De entregar algumas mensagens a 7 igrejas que ficavam na Ásia. E o que eu quero hoje trazer à igreja nesta noite é sobre a igreja de Pérgamo. Esta igreja também ficava situada na Ásia. Só que quando Jesus vai dar esta carta e entregar ao anjo da igreja através de João, observamos que
dentro desta carta está escrito, estas coisas, está escrito, versículo de número 12, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu só vejo uma referência do que significa essa espada afiada de 2 gumes, que João está escrevendo e entregando a essa igreja. A referência fica em Hebreus, aonde diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela corta e divide a alma do espírito, e juntas e medulas, capaz de discernir o mais profundo do coração do homem. Então a referência para a espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Versículo de número 13. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está sentado. E tu retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo naqueles dias em que Antipas foi mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Faz-me no que eu vou dizer. O que Jesus está dizendo através dessa carta para esta igreja é que o ambiente aonde esta igreja de Pérgamo está é um ambiente aonde Satanás habita. E por que pasme no que eu vou dizer? Porque esse ambiente era dentro do templo. Pastor, aonde Deus está? Por exemplo, o ambiente da igreja, de um culto. O diabo pode estar? Pode. Qual é a referência? Jó. A Bíblia diz que quando Jó se reuniu com os seus filhos para adorar a Deus, no meio desse culto, dessa adoração, se apresentou também Satanás. Está escrito. Então, não é porque a gente está aqui que o diabo não pode estar também. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque há 2 classes de demônios. Me pergunte qual. Só respondo se todo mundo me perguntar. Me pergunte qual. A primeira classe chama-se legiões. Aquela que você vê o gadareno. Mas só que quando Jesus pisa o pé em Gadara, essa é a primeira classe. Nós vamos ver que eles se manifestam. E quando Jesus pergunta o nome, eles dizem, somos legiões. Porque somos muitos. Então olhe para cá, redobra a tua atenção. A primeira classe chama-se legiões. Perceba que quando Jesus pisa lá, eles se manifestam, sim ou não? Porque legião é visível. Toda classe de demônio que é legião se manifesta. É aquele tipo de demônio que você vê na igreja, dobrando até o chão, cruzando, colocando o braço para trás, colocando a língua para fora, né? Virando o olho. Isso é demônio legião, que se manifesta. Agora, pastor, qual é a outra classe? A outra classe também é bíblica. A segunda classe de demônios, eu intitulo aqui nessa noite, como a classe de demônios que são ninhadas. Diga comigo, a segunda classe de demônios chama-se ninhada. Vamos ver o exemplo daquela mulher que chega com Jesus pedindo socorro, a cananeia. Quem não se lembra disso? Chega com Jesus pedindo socorro, e o que acontece? Diz a Bíblia que aquela mulher
vai chegar com Jesus dizendo: Senhor, me socorre, me ajuda. Por quê? Porque eu tenho um filho que ele está tudo bem. Só que dentro de casa, uma hora ele pula na água, outra hora ele pula no fogo. Imagina aquele menino. Ia para a escola bom, andava pela rua da sua casa bem, mas dentro de casa, o ambiente onde os de fora não vê, ele se manifestava. Então, esse segunda classe de demônio é ninhada. Por quê? Porque se a primeira se manifesta, a segunda não se manifesta. Tome cuidado. Porque tem crente endemoniado. Pastor, mas demônio não é aquele que torce o braço, vira o olho, se sacode no chão igual cobra. Tu está enganado, porque tem duas classes. E a pior não é a legião que se manifesta, a pior é a ninhada, que fica oculta, incubada. E é por isso que a igreja tem que ter oração. Por quê? Na oração Deus revela. Eu vou falar mais uma vez. É por isso que a igreja tem que ter oração, porque na oração Deus revela. Irmão, crente que ora, eu quero ver demônio ficar incubado. Crente que ora, eu quero ver demônio ficar em oculto. Não fica. Porque aonde tem oração, Deus revela. Deus não deixa ser enganado. Deus não deixa a igreja ser ultrapassada. Deus não deixa a igreja ser ludibriada. Por quê? Porque tem oração. É na oração que Deus revela. Aleluia. Olhe para cá. Eles estão no ambiente onde Satanás habita. E o que eu acho interessante é que ele continua dizendo: eu conheço as tuas obras. Jesus está direcionando uma mensagem para uma igreja de Pérgamo. Vai redobrar a tua atenção aqui que eu vou falar uma verdade. Jesus ordena a João entregar a carta, a mensagem, escrita pelo dedo de João, inspirada por Deus, ao anjo da igreja. Repita comigo: quem recebe a carta, quem recebe a mensagem, não é o obreiro da igreja, não é a ovelha da igreja. Diga comigo: é o pastor da igreja. Aqui eu entro no assunto que eu gosto de falar sempre, né, irmão? Por incrível que pareça, a voz de Deus se parece com a voz do pastor da igreja. Pastor, me prova isso aí. Lembramos da vida do profeta, juiz e sacerdote, que era o Samuel. Ele estava no quarto e ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. Era a voz de Deus. Samuel se levanta pela terceira vez, ouvindo aquela voz, que ele não entendia. Aonde ele foi? Até o sacerdote Eli. Olhe para cá. Ele foi até o sacerdote Eli para perguntar se Eli tinha lhe chamado por essas 3 vezes. Na terceira vez ele disse: eu conheço essa voz. Espera aí. Por que o menino Samuel não fica no quarto dizendo: espera aí, é Deus que está falando? Por que ele sai do quarto ouvindo Deus falar e vai até o sacerdote, o seu pastor? É Deus ensinando o princípio. Samuel tem a revelação, mas quem tem a orientação ainda é o pastor. Samuel tem a chamada, mas quem tem a instrução, o aconselhamento, a direção ainda é o pastor. E aí, por que ele sai do quarto não entendendo a voz de Deus? E por que ele vai até Eli? Segundo, é porque a voz de Deus se parece com a voz do teu pastor. Queira você ou não. Antes de Deus falar com você, Deus vai falar com o pastor da igreja.
E é por isso que eu não creio, irmão, eu não creio em crente que está debaixo de uma autoridade e diz: Deus me revelou, Deus me entregou uma visão. Se tu não passa primeiro pela orientação do teu pastor, e tem gente que, eu já ouvi gente falar assim: Deus me mostrou uma revelação, pastor. Qual foi? Eu não posso dizer. Então quer dizer que a vida é minha, tu teve uma revelação de mim, e tu não pode dizer se eu tiver errado. Sabe o que é isso? É gente que, às vezes, acha que a sua empolgação é uma revelação. E o pior disso tudo, tem gente que recebe uma revelação, um sonho de visão, e já quer pisar por cima do pastor. Irmão, se Samuel tivesse essa síndrome de orgulhoso, de Lúcifer, Samuel, opa, recebia a revelação de Deus, chegava com ele, eu não preciso mais de ti não, não preciso mais do teu pastoreio não, eu recebi a revelação de Deus, eu ouvi a voz de Deus, mas não, sabe o que ele vai fazer? Ele vai com Eli, e ele vai lhe trazer a orientação. O que está faltando para a nossa geração hoje? Porque a geração de crente que nós temos hoje é uma geração que não congrega, é uma geração que não toma ceia, é uma geração que não sabe o que é dizimar, é uma geração que nunca soube se submeter a uma autoridade espiritual, ou seja, pastores e líderes da igreja. Irmão, vou te falar uma verdade. Eu não creio em profecia que sai da boca de desigrejado. Eu não creio em revelação que sai da boca de quem não congrega, de quem não se submete a pastor, de quem não toma a santa ceia, de quem não dizima. Eu não creio. Não creio. Por quê? Deus não quebra princípio que Ele estabeleceu. Deus não quebra. Deus não quebra. Aí a gente vê uma geração de crente que porque teve uma revelaçãozinha, aí diz: eu não preciso mais de ninguém. Abre a tua igreja. Aí tem gente que diz: a gente não precisa mais de pastor. Ainda usa até o trecho daquele pastor, daquele louvor, né? Dizendo: meu pastor é Jesus. Já ouviu? Porque tem gente, irmão, que acha que isso não compromete a salvação. Cuidado. Que tem um monte de gente aí indo no rumo desse desigrejado. Irmão, deixa eu falar, uma das características, ou melhor, o que leva a pessoa a ser desigrejada e dizer: eu não coloco mais o meu pé na igreja, primeiro, é ela achar que todo mundo tem defeito, é imperfeito, e só ele, só ela é perfeito. Segundo, sai da igreja porque é frustrado. Fica em casa e diz: eu oro aqui com Deus e Deus fala comigo. Fala não, irmão. Fala não. Eu não creio, porque a base bíblica, se tu for perguntar, não tem. Então qual é o nosso livro de fé, regra e prática? Diga comigo, a Bíblia Sagrada. Opa! Se tu não tem essa palavra aqui, como livro de fé, regra e prática, irmão, eu não sei o que tu está fazendo na igreja. Não sei. Porque esta palavra aqui, o homem pode falar, mas se não tiver embasado na palavra, eu não creio. Eu não creio. E é por isso, irmão, quando... É engraçado isso aqui. Que tem gente que gosta de ser intitulado profeta, profetiza, e aí colhe informações de algumas situações da vida de irmãos, de irmãs, e aí depois vão para o monte, depois entram nas igrejas, para entregar revelação, profecia, que tem base em informações. Isso não é profecia, isso não é revelação, isso é fofoca, irmão. Porque a revelação que é revelação vem de Deus. Eu não preciso colher a informação da irmã, do irmão, para dizer que é Deus que está falando. Ezequiel descreveu dizendo: ai do profeta, que diz assim diz o Senhor, sendo que Deus não falou nada.
Ai, eu tenho medo, irmão. É por isso que eu não abro a minha boca para falar que Deus está dizendo isso e aquilo, sendo que Deus não falou nada. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Eu conheço as tuas obras. Olha o que a Bíblia vai dizer. Versículo de número 14. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Olha para cá, isso aqui é importante. Quem era Balaão? Quem era Balaque? Balaque era um rei e Balaão era um profeta. Na época, Balaque viu que o seu reinado estava prestes a ser prejudicado, porque os filhos de Israel, que carregavam uma promessa de multiplicação, quando ele olhou, ele viu, a gente não tem combate, a gente não tem força, não tem estrutura para enfrentar eles. Sabe o que vai acontecer? Se eles tomarem a nossa terra, já era, a gente se rende, se torna escravo dos filhos de Israel, porque eles conheciam o Deus de Israel. Olha para cá. Aí, Balaque, o rei, que queria parar de qualquer jeito os filhos de Israel, vai contratar o profeta Balaão, que é de Israel. Era profeta de Deus. Mas ele estava se vendendo. Ele vai pegar Balaão, vai trazer para o monte e vai dizer, ei, Balaão, eu te dou tudo o que tu quiser, até metade do meu reino. Mas faz o seguinte, profetiza contra eles. Profetiza contra eles. Por que em Apocalipse está fazendo questão de lembrar deste profeta chamado Balaão? E por que Jesus está reprovando? Ou melhor, está trazendo uma crítica a esta igreja, porque eles sustentam, eles na verdade aceitam, toleram aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Sabe o que é isso, irmão? Olhe para cá. Sabe o que é isso? Balaão se vendeu para profetizar, porque tem profeta que é assim. Profeta que não tem vergonha na cara, profeta que não tem temor de Deus, qualquer bajulação compra ele, qualquer elogiozinho compra ele, qualquer boladazinha compra ele. Mas deixa eu falar uma coisa, Jesus está reprovando aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, porque Balaão é alguém que se vende. E quantos tem profeta que se vende, né, irmão? Está lotado na igreja brasileira profeta que se vende, profeta que negocia valor, que negocia princípios, tudo para se intitular o profetão, tudo para se intitular o homem de Deus, mas na verdade, o que adianta? Ser aplaudido pela massa na terra e ser reprovado pelo Deus nos céus. Hã? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Isso aqui é uma verdade. Não ficará na igreja crente que não tem compromisso com a verdade. Porque só permanece em uma igreja onde se prega a verdade, se priorize a palavra, quem quer verdadeiramente ter um compromisso verdadeiro com Deus. Aqui não tem bajulação, aqui não tem adulação. Tem crente que tem dificuldade de receber uma palavra de confronto. Tem crente que tem dificuldade de receber uma palavra de correção. Você precisa se converter de novo. Porque se a tua facilidade é receber uma palavra de autoajuda, se a tua facilidade é ir para o YouTube e ver live de revelação, então você precisa se converter. Porque se tu não crê que a palavra é o suficiente, você não crê que a palavra é de Deus. E é por isso que tem crente, irmão, caindo nesse negócio de facilidade.
Não se deixa ser conduzido pelo Espírito, como Jesus foi, mas se deixa se teletransportar pelo diabo. A gente entra num problema. Porque se a igreja abrir os olhos, se a igreja manter-se na posição, irmão, por que a gente prega muitas vezes confrontando? Por que a gente não deixa de lado a palavra da verdade? Porque a palavra da verdade, ela muda caráter, muda conduta. E a gente olhando para a palavra de Deus, a gente vê o próprio Jesus reprovando, irmão. Ele está reprovando essa doutrina que está se instalando na igreja de Pérgamo. Ele continua dizendo que esse profeta, como Balaque também, essa doutrina, a finalidade dela, o objetivo dela, era fazer com que o povo de Deus se corrompesse, caísse na armadilha do diabo. Eu sei que tu gosta da mensagem de fogo, né? Está no culto de doutrina. Se tu não der glória, não tem problema. Eu também não me comovo com teu aleluia. Nós precisamos entender que a palavra de verdade, a palavra de Deus, a palavra de confronto, ela tem que ser prioridade na nossa vida. Eu vou devagarzinho aqui, irmão. Não estou muito apressado não hoje. Diz a Bíblia que quando João entrega essa mensagem ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, e o anjo vai entregar essa igreja, porque esse é o papel, é a responsabilidade de entregar a mensagem de Deus. O que acontece aqui? Essa mensagem vai revelar o que tem dentro da igreja. Essa mensagem vai revelar o que tem de ruim, o que tem de errado, o que está desorganizado na igreja. Ou é a palavra de confronto, porque a palavra de confronto, ela confronta até encontrar alguma coisa em você. Quer ver um crente que não é crente de verdade, que é meia boca? É crente que não gosta de palavra de verdade. Crente que não gosta de ser confrontado é crente Nutella, mimimi. Crente que não gosta de ser confrontado, não aceita a correção, é imaturo, nunca vai crescer. Eu digo aqui, irmão. A nossa maturidade depende de nós mesmos. Porque ninguém amadurece se não recebe uma palavra que lhe confronta. E eu vou dizer aqui nessa igreja, como pastor, eu tenho legalidade no mundo espiritual para dizer o que eu vou dizer. Aqui não tem palavra de autoajuda para adúltero. Aqui não tem profecia de vitória para prostituto. Quer servir a Deus? Então sirva de verdade. Seja crente de verdade. Por quê? Porque Deus revela, Deus mostra. E não adianta se esconder. Porque o Deus que revela a igreja é o Deus dessa casa. E Ele é poderoso. Ele é Deus dessa obra. Ele é o Deus dessa igreja. Irmão, faça o que eu vou dizer. Essa geração está tão sucumbindo no pecado, está tão se lambuzando no pecado igual porco, que nós vemos que hoje, né? Falar aqui para os pastores da igreja. A gente vê que hoje, os pastores da igreja trazem o mundo para dentro da igreja. Festa junina gospel, carnaval gospel, funk gospel, pagode gospel, arraial gospel. O meu problema, irmão, não é ver um crente sair de um culto e ir para o arraial. Não. A pior coisa, o que me implica, é ver pastor, líder de igreja,
trazendo o mundo para dentro da igreja, para agradar o povo. E o que acontece aí? O povo está se perdendo na euforia, né? Na euforia. O povo está se perdendo, achando que isso vai levar para o céu, achando que isso não compromete a salvação. Para quê? Para lotar a igreja. Não adianta ter igreja lotada de gente vazia. Tu pode lotar a igreja com carnaval gospel, com funk gospel, com arraial gospel, com mundo gospel na igreja, mas tu nunca vai conseguir ter a presença de Deus na igreja. Porque as coisas de Deus não se misturam. E é por isso que tem gente que critica a nossa maneira de vestir, critica a nossa forma de pregar. Irmão, quer ver crente que está desviado dentro da igreja? É crente que depois de uma pregação vai comentar com o outro, dizendo bem assim, foi indireta, não gostei, não concordei. Por quê? Porque a mensagem é confrontante. A mensagem dói. Mas deixa eu falar uma coisa. É melhor o remédio amargo que é de Deus e cura do que o doce do diabo, que te ilude e te leva para o inferno. Capítulo de número 2, versículo de número 15. E também os que têm o que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Quem está falando aqui não é João não, irmão. Quem está falando aqui não é o pastor da igreja não. Quem está falando aqui é o próprio Jesus através dessa mensagem. Eles sustentam aí dentro a doutrina dos nicolaítas, a qual eu também odeio. É o Deus de amor que a gente prega. Esse é o Deus de amor. Como é que uma pessoa pode amar e ao mesmo tempo odiar alguma coisa? Tem gente que não entende isso aqui, porque não lê Bíblia. Tem gente que está com a Bíblia na mão e com a Bíblia na mão vai para o inferno porque não medita. Tem possibilidade, mas não medita. Não tira tempo para a palavra. E o que a gente entende? É por isso que tem gente sendo levado por ventos de doutrina, procurando profeta em monte, procurando profetada por aí, mas não para, irmão, não para ouvir a palavra de Deus na sua igreja. Eu gosto disso aqui, irmão. Quando a palavra me confronta, é sinal que eu preciso mudar em alguma coisa, sim ou não? Não caia nessa. Doutrina de Balaão, doutrina de nicolaítas, que Deus odeia. Qual era a doutrina dos nicolaítas? A doutrina deles era: pode participar do mundo aí e depois cultuar na igreja. Pode adorar outros deuses aí e depois adorar o Deus da igreja. Pode fazer o que todo mundo faz aí no mundo e depois vem com a cara mais lavada para a igreja. Deus te aceita como tu é. Olha a doutrina deles, a doutrina dos nicolaítas. Eu não tenho companheiro, irmão, porque alguns vão dizer, olha aí, o companheiro bate muito. Esse pastor aí, não tem como ter amizade com ele, porque ele espanca a noiva de Cristo. Eu cheguei no tempo, irmão, que eu pregava, eu já fui pregador itinerante, de vez em quando eu prego, por aí, e alguém me dizia, se tu abrir uma igreja, tu vai mudar a mensagem, tu vai mudar a palavra. Porque eu tenho essa experiência, é mesmo? Então, bora lá, paga para ver, irmão. E aí o tempo se passa, o negócio ainda é o mesmo. A palavra ainda é a mesma. Por quê? Porque a gente não tem que tolerar o que é do diabo entre nós. A gente não tem que tolerar o que é do mundo dentro da igreja. As coisas de Deus não podem se misturar com as coisas do mundo. Quer dançar carnaval? Vá para o mundo. Quer pular boi? Vai para o mundo. Quer dançar forró? Quer dançar pagode? Vai para o mundo. Aqui não é lugar de quem quer viver uma vida dupla. Aqui é lugar de quem quer se santificar, porque acredita que o arrebatamento a qualquer hora vai acontecer.
E deixa eu te falar uma verdade. O que tem de crente pilantra, vagabundo, que não tem temor, pastor, que palavra dura é essa que o senhor está falando? É vagabundo, é pilantra mesmo. Por quê? Porque se fosse alguém que agradasse a Deus, não iludia o povo com mensagem light de autoajuda, irmão. Hoje em dia é assim. Hoje em dia, só para facilitar a vida do crente, né? Para ele permanecer na igreja, a gente tem que fazer como ele quer. Trazer uma mensagem mais light, mais tranquila, não é assim. Uma coisa que eu tenho muito temor e medo é que essa igreja chegue a lotar por causa da mensagem mudada pelo pastor. Eu não estou preocupado, porque homem de Deus que se preza, homem de Deus que tem vida de oração, não tem medo de perder pessoas que não querem compromisso, não querem envolvimento com Deus, com a obra de Deus, e quando ouve uma palavra da verdade, não gosta. E quando ouve uma palavra que lhe confronta, não aceita. Deixa eu falar uma coisa, a libertinagem não pode fazer parte da tua vida. Porque quando você se torna alguém libertino, você não precisa, na tua mente, mais de vir para a igreja. Na tua mente você não precisa mais de pastor. Na tua mente você não precisa mais ler a palavra. Porque você se engana dizendo, eu tenho acesso direto com Deus. Então cuidado com essas coisas. Cuidado, irmão. É por isso que, irmão, eu nunca vi um profeta corajoso mesmo para profetizar para mim, esses profetas aí, né? Eu não sei por que esses profetas profetizam em monte, profetizam em tudo que é canto, raspa o cabelo, se veste de pano de saco, anda descalço, mas é o hipócrita. Eu quero ver ter coragem de profetizar para mim. Porque profeta para profetizar para mim tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus. É por isso que eu digo à igreja, cuidado com quem coloca a mão na tua cabeça. Quando alguém vem profetizar, irmão, não entra na empolgação, não. Quando alguém vem marchando para ti, assim diz o Senhor, você pulando, marchando. Tem gente que é assim. Tem gente que já se empolga todo, aí começa a chorar, aí depois vai perguntar, qual foi a profecia, o que ele falou para mim? É leso, tu é leso. Porque tu não ouviu, porque tu está na empolgação. Aí se o profeta profetizou na carne, tu não sabe. Tu não tem discernimento. Cuidado, irmão, se alguém vir profetizar, fecha os teus olhos, ouve a profecia. Depois, se você vê que é de Deus, entra. Marcha, fala em línguas, mas primeiro fique atento no que vão te falar para você. Tenha equilíbrio. Eu já vi crente, irmão, que qualquer profetada por aí, o camarada profetiza na carne, traz revelação dele mesmo, e aí só ele marchar, rodopiar e falar alto, que o crente, a crente começa a pular, rodar e cair até no chão. E diz que é Deus. Eu não creio, irmão. Diga para quem está do teu lado, tem equilíbrio. Diga para ele, nunca seja empolgado. Ouça com atenção. Se o que profetizam vem de Deus ou não. Diga amém. Eu já estou terminando. Outra coisa que nós precisamos entender. Nessa igreja já estava acontecendo uma desordem. Uma desorganização total. Por quê? Por causa dessas duas doutrinas. Do Nicolaítas e do Balaão. Estava entrando. Estava se instalando. Mas só que como Deus é o Deus da igreja, Ele revela. Como Deus é o Deus da igreja, Ele mostra. Aonde? Através da palavra, da mensagem.
E aí ele chega lá e vê, ó, entrega. Aí só foi ele entregar a mensagem que revelou. Tem doutrina errada aqui? Tem ensinamento errado aqui? Por quê? Porque tudo isso aí não faz parte da igreja. Tudo isso aí é carne. Tudo isso aí é demônio. E aí o que acontece aqui para terminar? A desordem estava entrando porque a doutrina dos nicolaítas era uma doutrina liberal. Pasme, irmão, era de crentes rebeliados. Já fechei até minha Bíblia. A igreja dos nicolaítas, ou aliás, a doutrina, o ensino dos nicolaítas era uma doutrina formada por gente rebelde, que gostava de ter título de homem de Deus, de mulher de Deus, de profeta, de profetisa, e aí criaram a doutrina liberal. Anda como quer, fala como quer, pensa como quer, você é livre. Cuidado, cuidado. Isso aqui a gente encontra na Bíblia. Na Bíblia. Só para a gente terminar, abra a tua Bíblia rapidinho aí. Fica agoniado não, irmão, com o horário. Tem crente que para novela é uma bênção. Assiste 2, 3, 4 novelas. Agora para a palavra de Deus não dá prioridade. Abra a tua Bíblia aí. Capítulo de número 4. Aliás, capítulo de número 5 de 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo de número 5. Versículo de número 20. Eu vou, só para a gente não perder tempo, eu vou falar aqui. 1 Timóteo 5, 20. Quem está falando aqui é Paulo, tá? A igreja. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Irmão, é isso, pastor. O apóstolo Paulo constrangia os que pecavam. Aqui não é os que pecam por acidente, vamos dizer assim. Aqui é os que andam na prática do pecado. É aquele crente que vem para a igreja todo dia, mas não muda. É aquele crente que chegava lá na igreja, mas ele não tinha mudança de caráter. Aí Paulo falou para Timóteo, que era o pastor da igreja: Ei, Timóteo, eu vou te orientar uma coisa. Aos que pecarem, isto é, aos que continuarem na prática do pecado, pode expor, pode dizer a todos que ele está em pecado, repreende ele. Para quê? Para que os outros, ao ouvirem, venham também ter temor. Irmão, isso acontecia na igreja primitiva. Na igreja primitiva. E na igreja primitiva o negócio funcionava assim. Não tinha gente que ficava com pecado de estimação por muito tempo na igreja. Porque Deus mostrava, Deus revelava. Na igreja primitiva, irmão, os apóstolos eram tão de oração que quando entrava um adúltero dentro da igreja, eles diziam: tem gente em adultério aqui, está fedendo pecado. Quando entrava gente em imoralidade sexual dentro da igreja, Paulo chegou a dizer: peraí, tem um menino aí dentro da igreja, eu estou até longe, mas o Espírito que me revela, a igreja de Corinto tem um menino que está tendo relação sexual com a sua própria madrasta. Sabe qual é a carta que ele vai mandar? Olha o aviso de Paulo: deixa ele lá pecando lá, deixa ele lá tranquilo, com o pecado de estimação dele. Não, irmão, não. Paulo vai mandar uma carta dizendo: expulsai esse perverso. Rasga a Bíblia, irmão, briga com a Bíblia. Isso aí é Bíblia. Você quer verdade? Olha para a palavra de Deus. A palavra de Deus traz verdade. Se a gente se atentar mais nas verdades de Deus do que profetada, do que profecia da carne, a gente vai crescer na fé, a gente vai amadurecer, e o melhor, a gente vai chegar lá no céu dizendo: valeu a pena se santificar, valeu a pena se separar, valeu a pena ser chamado de religioso, mas eu estou aqui no céu para a glória de Deus. Eu repito, aqui não tem palavra de autoajuda para adúlteros. Aqui não tem profecia de vitória para prostitutos. Mas aqui tem palavra para crente fiel, para crente que ama a Deus. Deixa eu ver quem ama a Deus. Quem ama a palavra de Deus, levante a mão e dá um brado de glória.
pé nesta noite. Vai acabar essa patifaria em muitas igrejas no Brasil, no Amazonas, vai. Deixa aí, filho, deixa.